Bem-vindo ao módulo 1, Introdução ao Mercado de Mídia Digital. Eu sou a Bartira Pontes e vou acompanhar você nessa aula 3. A gente vai falar sobre canais e suas formas de aplicação. Vamos para a agenda? Bom, os tópicos que a gente vai passar são vantagens e desvantagens de cada tipo de canal para o seu projeto, como integrar muitos canais para uma estratégia eficiente, formas de se adaptar a cada especificidade e plataforma, o impacto da mídia paga versus a mídia orgânica nos seus resultados, estratégias de uso para diferentes tipos de conteúdo e vamos fechar com melhores práticas para interagir com conteúdo longo e conteúdo curto. Vamos lá? Bom, gente, começando com canais e negócios, tá? Pensando no seu projeto, você precisa entender qual é o papel de cada canal. Então, o site, por exemplo. O site é a sede do seu projeto na internet. Ele está num ambiente que tem garantia, por exemplo, de ser restabelecido caso aconteça alguma coisa, né? É a sua propriedade, é a sua mídia proprietária. Aí a gente tem as redes sociais. As redes sociais, elas têm um papel de ser canais dinâmicos, onde você pode ter contato constante com o seu público, encontrar novas pessoas, ganhar visibilidade e engajamento. As campanhas são um tipo de canal que funcionam como ações de divulgação, com objetivo e público-alvo definidos. Então, com as campanhas é possível a gente escolher aonde vai aparecer, quando vai aparecer, para quem vai aparecer. Site de terceiros são os sites dos seus parceiros, por exemplo, que vão poder te ajudar a difundir o seu projeto. E plataformas de podcast são todas as plataformas que são possíveis de distribuição de conteúdo em áudio ou vídeo e acaba gerando ali uma audiência cativa, que se você desenvolver o seu projeto em formato de podcast, você vai poder cativar uma audiência, gerar hábito e contar as suas histórias. Bom, como tudo tem vantagem e desvantagem, né? Vamos ver as vantagens e desvantagens de cada canal? O site. Qual é a vantagem? Visibilidade 24/7, acessível em qualquer lugar. Desvantagem: tem custos de criação, manutenção e ativação. Mídias sociais. Quais são as vantagens? Alcance amplo, né? O Brasil é gigante, como a gente já viu, então muitas pessoas estão nas redes sociais. A gente tem possibilidade de interagir com o nosso público. E as desvantagens? Exige tempo, gerenciamento. Muitas vezes a gente tem ali uma dinâmica, se a rede está fluindo, bastante intensa. E também sempre pode haver o risco de alguma crise. As campanhas. As campanhas, a vantagem é principalmente o controle e alguma garantia de resultado, né? Para você ser mais conhecido, para ter mais pessoas engajadas, para ter mais pessoas contribuindo com o seu projeto. A desvantagem é que você precisa ter uma verba de mídia, um investimento em dinheiro, e você pode, se não tiver os indicadores estabelecidos, ter dificuldade de medir o retorno sobre o seu investimento, que é o famoso ROI. Site de terceiros, qual é a vantagem? Quando você está conversando com outras pessoas, estando presente em outros sites, aumenta a sua reputação, fortalece a sua credibilidade. Quais são as desvantagens? Você pode ter um menor controle da mensagem. Então, muitas vezes um site pode publicar uma matéria sobre o seu projeto e nem sempre essa matéria vai falar tudo o que você queria que fosse falado. Plataformas de podcast. Quais são as vantagens? Público engajado, você pode construir, como eu disse, um hábito de ouvir o que você está falando no podcast, então você criar uma audiência cativa. Qual a desvantagem?
O podcast já é um formato que pode exigir mais a habilidade técnica, né? Então, você pode ter um crescimento também mais lento da sua audiência. Então, vale aí pesar as vantagens e desvantagens de cada canal. Bom, se a gente fosse pensar em colocar o seu projeto no ar ou dar continuidade na sua atividade, no seu projeto, a gente poderia partir de um esqueminha básico de canais. Então, se você está num momento iniciante, num momento básico, o site e uma ou duas redes sociais já seria o kit de início para colocar o seu projeto no ar. Se você está no nível intermediário, você já tem um site, uma rede social, você pode evoluir para campanhas, né? Para começar, então, a ativar de forma mais efetiva e controlada a sua comunicação e os seus resultados. E se você já fez campanha, já tem site, já está nas redes sociais de forma ativa, você pode ir para o avançado, então buscando parcerias em sites de terceiros e também, quem sabe, produzindo até um podcast. Então, essa é uma telinha para você ter de referência da sua evolução dentro do uso dos canais e dos formatos em mídia digital. Muito importante sempre é você pensar em como medir as suas ações. E aqui também uma referência para você medir os seus resultados em cada canal. Então, vamos lá. No site, o que a gente mede? Visitantes e visitas, que é o que a gente conhece na mídia digital como tráfego. Então, a gente está avaliando quantas pessoas estão visitando o seu site e quanto o seu projeto está sendo conhecido. A gente também, se no seu site tiver uma área de contribuição ou cadastro para receber notícias, você também pode medir essas conversões. Nas mídias sociais, a gente vai medir alcance, então quantas contas, quantas pessoas estão vendo o seu conteúdo, e engajamento, quantas contas ou pessoas estão interagindo, curtindo, compartilhando, salvando o seu conteúdo. Campanhas e sites de terceiro, nós vamos usar esses objetivos que a gente viu em site e em redes sociais de uma forma direcionada de acordo com o objetivo. Então, se você quiser ser conhecido, você vai medir alcance e engajamento. E se você quiser que as pessoas convertam em alguma ação, por exemplo, doe para o seu projeto, compre alguma coisa do seu projeto ou assine uma newsletter do seu projeto, você vai medir contatos, né? Cadastros, vendas. E nas plataformas de podcast, em geral, o que a gente está medindo é alcance e engajamento, como a gente já viu nas redes sociais. Tá legal? Qual o impacto das ações em mídia orgânica e em mídia paga, campanhas? Como eu já falei, o impacto é que você vai ter mais controle e mais previsibilidade na mídia paga, campanha, do que na mídia orgânica, onde você vai depender do seu conteúdo e dos algoritmos para divulgar a sua mensagem, enquanto na mídia paga você efetivamente está investindo para que a plataforma mostre a sua mensagem, ok? E aí, fechando o nosso módulo, vamos falar sobre quando usar, então, conteúdos longos e conteúdos curtos nesses canais. Conteúdo longo, a gente pode ter artigo no site, a gente pode ter no site de terceiros também um artigo, e os podcasts podem ser, né, em geral, conteúdos mais longos, 30, 40, 50 minutos, né? E o conteúdo curto? O conteúdo curto, ele cabe em quase todos os canais, se não em todos os canais, como a gente vê aqui no quadro. Mídias sociais, depende. Você, em geral, hoje, conteúdos curtos, vídeos verticais, reels, são muito populares, são bem distribuídos, então eles funcionam muito bem. Mas também você pode ter um vídeo longo no YouTube, com uma aula, com uma palestra, e ele também funciona muito bem em termos de alcance e engajamento. Então, depende. E assim, a gente fecha a nossa aula 3.
Vejo você em breve.